2020 que eu vou detalhar. Estes são os tópicos da minha apresentação, mas uma mensagem também importante a transmitir é que nós vamos ver aqui os requisitos deste projeto piloto no âmbito do Horizonte 2020, mas devemos também olhar para eles com atenção na perspectiva de que serão claramente a linha de implementação de uma futura política da FCT também para esta área dos dados. Neste momento existe uma política, um mandato de acesso aberto na FCT e existem recomendações para os dados científicos. Claramente, na mesma medida em que a política de acesso aberto às publicações está completamente alinhada com o Horizonte 2020, a política da FCT, acredito que a política da FCT para os dados estará também alinhada com isto que eu vou aqui apresentar. Portanto, tem este duplo efeito, que é apresentar no âmbito do H2020 e também prever o que está a ser pensado para a FCT. Portanto, o projeto piloto dos dados abertos enquadra-se então aqui nesta política geral da Comissão Europeia. Da mesma maneira que houve um piloto para as publicações, há agora, isto aconteceu no 7º Programa Quadro, há agora um piloto para os dados no Horizonte 2020. E este piloto é definido, portanto, genericamente num artigo 29.3 do modelo do Grant Agreement, o 29.2 para o acesso aberto às publicações, o 29.3 para o Research Data, e ele vem apresentado desta forma muito clara. O que existe depois são vários documentos que complementam esta informação resumida que vem no modelo do Grant Agreement. Portanto, existem guidelines específicas que a Comissão Europeia estabeleceu para apoiar, portanto, a implementação deste piloto. E aqui o que é importante sempre destacar é que tanto a política de acesso aberto às publicações como este projeto piloto dos dados abertos vem sempre integrado numa área deste modelo do Grant Agreement, definido numa área que tem a ver com a disseminação e a exploração dos outputs dos projetos. Portanto, é muito importante. Portanto, não estamos aqui, estamos a falar de várias estratégias de disseminação que os projetos normalmente têm, com sites, face-to-face meetings, outro tipo de atividades, e no âmbito deste tipo de atividades há uma área específica para a disseminação em acesso aberto das publicações e em acesso aberto dos dados que resultam da investigação no âmbito dos projetos. E há aqui um workflow que a Comissão estabelece para clarificar estas questões. Quando há uma decisão de tornar público, isto pode acontecer por via de dados ou por via de publicações, há uma lógica de depósito em repositórios para as publicações e há também uma lógica de depósito para os dados. E aqui podemos ter a opção de os tornar abertos, completamente abertos, ou restritos por determinado período. Se há o objetivo de explorar comercial ou industrialmente alguns destes outputs dos projetos, é outro processo de decisão e aí não entra nestas coisas do acesso aberto. Isto vem tudo bastante bem detalhado nas guidelines que a Comissão estabeleceu para apoiar aquele tal artigo 29.3, que eu agora vou passar a resumir. Há aqui algumas questões mais complexas, mas tentarei resumir de uma forma bastante simples, porque parece ser possível fazer isso relativamente a este piloto de dados no âmbito do H2020. Tentando responder aqui ao âmbito, aos objetivos, às áreas que estão abrangidas por este piloto e aos requisitos concretos que ele estabelece. O piloto arrancou em 2014. Para 2014 e 2015 a Comissão estabeleceu 7 áreas, portanto, no âmbito dos programas do H2020 está dividido em várias áreas científicas e a Comissão estabeleceu 7 áreas. Agora, para 2016-2017, ampliou um bocado portanto, o âmbito das áreas científicas do piloto e para 9, portanto, aqui têm identificadas algumas das novas. E, portanto, as calls que são apresentadas no âmbito destas áreas científicas estão abrangidas por esse piloto. Portanto, é preciso termos atenção a esta circunstância. No entanto, a Comissão encoraja que
outros projetos no âmbito de colos que não estão abrangidos pelo piloto possam aderir voluntariamente. Apesar de clarificarem também que esta adesão voluntária não beneficia diretamente o processo de avaliação destas propostas, mas, no entanto, é uma adesão que pode ser feita logo no momento da proposta ou até nos primeiros meses do projeto. O objetivo é o mesmo relativamente às publicações, o princípio de que projetos financiados com dinheiro público vejam os seus outputs disseminados livremente para a sociedade. Aqui o projeto é melhorar e maximizar, o objetivo é melhorar e maximizar o acesso e a reutilização dos dados que resultam destes projetos financiados no âmbito da Comissão Europeia. Os princípios são os princípios genéricos do Open Data. A Comissão estabelece, portanto, que os dados que têm como objetivo abranger no âmbito do H2020 devem ser facilmente, portanto, pesquisáveis, acessíveis, devem ser passíveis de avaliação e compreensíveis a quem os poderá reutilizar, portanto, devem ser passíveis de utilizar para além só daquela área específica onde foram produzidos e devem estar devidamente documentados e descritos e passíveis de serem, portanto, também agregados por diferentes infraestruturas e para que permitam precisamente a interoperabilidade. Portanto, o objetivo, os princípios, e nós estamos aqui a falar de que dados concretamente. Tentei criar aqui um slide para simplificar mesmo muito quais são os dados que são abrangidos e são muito simplesmente, desde logo, os dados que validam resultados que são referidos em publicações. O acesso aberto está dado às publicações. Há tabelas, há gráficos, há imagens que fazem parte dessas publicações e a Comissão diz desde logo que aqueles dados que são referidos em publicações devem ser depositados em repositórios. Pode não ser dado logo o acesso aberto a esses dados, mas devem ser depositados imediatamente em repositórios. Depois, estão também abrangidos por este piloto outros dados. Os outros dados, como é que a Comissão sabe, ou como é que o projeto identifica? Portanto, o projeto deve identificar num plano de gestão de dados quais são os vários tipos de dados que vão gerar, os conjuntos de dados que vão gerar no tempo de vida da investigação deste projeto e especificar nesse plano e, portanto, a partir desse momento, estes dados que estão especificados no plano passam a ser abrangidos também pelo piloto. No entanto, estes dados que validam os resultados publicados ou que estão outros conjuntos de dados definidos no plano de gestão de dados do projeto podem não ser portanto, enquadráveis no piloto por diferentes razões e aqui, portanto, a Comissão aceita que há exceções relativamente a estes dados que eu vou aqui apresentar já de seguida. Para concluir esta parte de objetivos, âmbito, princípios e requisitos, basicamente são 4. Desenvolver um plano de gestão de dados. A Comissão requer que nos primeiros 6 meses do projeto se apresente um plano de gestão de dados, onde se definem várias questões, desde logo também o conjunto de dados a gerar e a produzir e a analisar durante a vida do projeto. Depois devem-se depositar os dados num repositório de dados adequado. Devem-se, portanto, associar licenças a estes dados para tornar possível a terceiros o acesso, a reutilização, a exploração desses dados. E esses dados devem também estar devidamente descritos e documentados para permitir que sejam facultadas as ferramentas e os instrumentos para analisar, reproduzir, disseminar esses mesmos dados. Basicamente são estes 4 requisitos que o piloto estabelece. Numa abordagem que é bastante interessante, que a Comissão Europeia faz, para também
esclarecer que quando falamos de dados não estamos a falar de Open Data ou não estamos a falar de acesso aberto às publicações. São questões diferentes. Quer-se aqui incentivar uma lógica de ciência aberta, portanto, resultados abertos relativamente às publicações e resultados abertos relativamente aos dados, mas é importante dizer que para os dados há uma abordagem diferente, algo que se publica não tem, algo que se publica e que se quer partilhar com os parceiros, com outros colegas, feito de uma forma de artigo ou de um conference proceeding, de uma apresentação de uma conferência, etc. Não há razões objetivas para não ser disseminado em acesso aberto. Relativamente aos dados é diferente. Esta abordagem, as open as possible, as closed as needed, é interessante, portanto pode haver necessidade de restringir o acesso a dados durante um determinado período de vida do projeto, e o que a Comissão diz claramente é que os dados que foram recolhidos no âmbito de um projeto podem ser explorados por aqueles parceiros do projeto durante um determinado período de tempo e depois abri-los mais tarde e assegurar a sua preservação mais tarde. Por isso a Comissão torna possível que haja uma opção para sair deste projeto, mesmo que o projeto tenha sido aceito na tal call que estava abrangida pelo piloto de dados. Os coordenadores do projeto podem identificar um conjunto de razões e optar por sair. As razões é que podem ser uma muito simples, que é o facto daquele projeto não ir gerar dados, mas haver aqui, portanto, um conflito com a obrigação de proteção de resultados. Isto aqui é muito ligado a questões, portanto, de exploração comercial ou industrial, de patentização de algum produto. De haver aqui também conflito com obrigações de confidencialidade ou algumas obrigações nacionais de segurança. Há também, mesmo no espaço da União Europeia, portanto, leis diferentes de propriedade intelectual, de segurança dos dados, diferentes de país para país. Há também aqui indicação de que, se o objetivo principal do projeto ficar comprometido, há também que ser justificado. Há também a opção de fazer um opt-out e não participar no projeto, ou em caso de conflito também com as regras de matéria de proteção de dados pessoais, como eu referi, serem também diferentes entre os Estados-membros. Portanto, há aqui um conjunto de razões que podem ser identificadas logo na fase inicial do projeto, ou também, igualmente, já depois do projeto começar, nos primeiros 6 meses, e haver aqui um opt-out. No entanto, a Comissão tem estas duas opções. Tanto potencia a importância de os projetos poderem aderir voluntariamente ao projeto piloto, como também justificavelmente poderem sair. Ambas são soluções corretas para a Comissão. E isto está muito bem estabelecido e de uma forma muito clara nos diferentes documentos da Comissão. Aqui estão 2 exemplos dos formulários que estão no Participant Portal da Comissão Europeia, onde aqui ali na esquerda se pode optar por fazer o opt-out ou identificar depois as razões e fazer as devidas portanto, justificações. Há ali uma caixinha no fundo, ou fazer também voluntariamente, que está aqui do lado esquerdo, do lado direito, a adesão ao piloto e depois dizer o que é que vão apresentar para cumprir com os requisitos. Deixo só aqui algumas indicações retiradas aqui de uma apresentação, precisamente, de um officer da Comissão Europeia, onde apresentou já alguns dados. Os dados são interessantes e também são motivadores para a Comissão, mas servem de exemplo para nós. Portanto, que há realmente alguns projetos que têm optado por sair e fazem no âmbito das razões que a Comissão portanto, estabelece como favoráveis para esse opt-out, mas também há um elevado número de projetos a fazer um opt-in, o que é bastante interessante, que deixa também a Comissão satisfeita. E aqui neste gráfico podemos até ver algumas das razões para essa opção de sair, e tem a ver com aqueles tais conflitos de propriedade intelectual ou de direitos pessoais,
e também de privacidade. Portanto, são aqui as duas principais razões, embora haja em terceiro lugar projetos que não geram dados. E, portanto, há aqui razões que esclarecem, que dão razão ao facto da Comissão ter esta possibilidade de fazer um opt-out. Simplificando esta informação toda, basicamente neste slide conseguimos ver os requisitos que a Comissão assegura e que eu acredito sejam a linha de orientação para uma política da FCT para os dados abertos. Assegurar que o projeto tem um plano de gestão de dados. É importante dizer que isto já é uma prática em muitos financiadores internacionais. Por exemplo, a National Science Foundation tem já esta política estabelecida desde 2007, mas a National Science Foundation requer o plano de gestão de dados na proposta de projeto. A Comissão requer nos primeiros 6 meses, o que facilita. Na proposta devem ser indicados algumas informações relativamente às metodologias e à forma como vão ser geridos esses dados, mas depois o plano, as 3 folhinhas, ou 4, ou 2, que estabelecem o plano, devem ser apresentadas nos primeiros 6 meses. Basicamente, em termos de projeto, é preciso especificar o plano como um deliverable do projeto. É tão simples como isso. Depois, devemos assegurar o depósito no repositório, portanto, devemos identificar que repositórios é que nós vamos fazer os dados disponíveis para a comunidade, ou pelo menos os metadados, associar licenças e providenciar a informação de ferramentas e dos instrumentos para reproduzir, para analisar estes dados. É tão simples como isto. Há aqui um foco da Comissão que é posto no planeamento para que depois facilite a reutilização desses dados. Este é um foco bastante interessante e até um foco bastante, diria eu, pedagógico. Portanto, porque claramente quanto mais necessidade dos dados são para abrir à comunidade ou para serem reutilizados por um maior número de pessoas, mais aumenta a necessidade de um planeamento correto e de documentar devidamente os dados. Quantos de nós já tiveram um problema de irmos partilhar os dados com colegas de grupo e percebermos que a forma como os dados estão feitos por nós e descritos por nós não servem a nada os nossos colegas de trabalho. Portanto, deviam ter sido devidamente documentados desde o início para que depois, quando os abrimos a colegas ou ao público em geral, eles serem compreensíveis. E é isto que este é o objetivo também pedagógico da Comissão. Portanto, neste resumo, podemos ver que há aqui 2 questões que eu vou passar agora rapidamente para depois dar a palavra à nossa colega Joia, que são as questões dos planos de gestão de dados e as questões dos repositórios de dados, que vou aqui passar a dar mais informação. Portanto, a Comissão requer então o tal plano de gestão de dados nos primeiros 6 meses e ali a azul estão basicamente as 5 informações que têm a ser providenciadas, os conjuntos de dados que vão ser produzidos, descrever os datasets, referir como é que eles vão ser descritos, os standards e os dados, os metadados, portanto, os dados sobre os dados, a forma como vão ser partilhados estes dados, como irá ser feito o storage e a preservação desses dados. E, portanto, a Comissão requer esta informação, muito simples até, por comparação com outros planos que são requeridos por outros financiadores, mas vê estes planos como documentos vivos. Portanto, estabelece que haja até um plano inicial nos primeiros 6 meses e que, alguns na vida do projeto, tendencialmente a meio, seja feito uma revisão desse plano e apresentado um novo plano, e a Comissão estabelece inclusivamente uns anexos que vêm naquelas guidelines que eu há bocado identifiquei o link, para precisamente apresentar o primeiro plano e apresentar uma atualização desse plano e depois no final ter também quase que um report para apresentar no relatório final do projeto desse plano. Existe uma ferramenta que a JOI irá apresentar, que é o DMP Online, que é disponibilizado de forma gratuita pelo DCC, que a JOI aqui representa, e que inclui já um template precisamente para facilitar fazer tornar compatível a participação neste projeto piloto no âmbito do Horizonte 2020. Depois, relativamente aos repositórios de dados, a Comissão então requer que haja aqui um depósito dos dados num repositório
é aqui importante então começar também aqui a melhorar algumas práticas que temos relativamente aos dados, não só relativamente aos storage, aos backups, que são questões críticas, que estavam até identificadas, como o Sr. Vice-Reitor apresentou no início, naquele survey que fizemos aos investigadores que identificaram os problemas de armazenamento e de backups como um dos grandes serviços que a Universidade poderá disponibilizar aos investigadores e aos departamentos. Portanto, aqui uma prática que deve incentivar a disponibilização e o arquivo em repositórios com selo de qualidade que existem já em diferentes áreas temáticas ou até repositórios mais genéricos. E aqui vou apresentar dois recursos, portanto, o Zenodo, que é um repositório de dados e publicações que surgiu também no âmbito do projeto OpenAIRE, em que os serviços de documentação participam, e o Diretório de Repositórios de Dados, onde podemos pesquisar, portanto, precisamente esta informação. Começando então por este segundo, o re3data.org é o link do diretório onde já estão mais de quase 1500 repositórios de dados referenciados. É muito importante, é um recurso muito importante. Poderão aqui fazer pesquisa tanto por área disciplinar como por país, da existência e da disponibilização de repositórios adequados. Tanto poderá ser útil aqui para nós encontrarmos o repositório adequado para depositar, como o repositório para pesquisarmos dados para nossos projetos. Cada repositório tem uma ficha técnica aqui no RE3Data e é muito interessante. Podemos fazer pesquisas por país, por área temática, chegar aos repositórios de diferentes formas, e cada repositório tem muito bem identificado as suas características técnicas. Portanto, isto é um dado muito importante deste diretório, que especifica muito bem quais são as características técnicas que esses repositórios têm. Por exemplo, uma das questões importantes que está aqui precisamente aqui em baixo, a azul, que é precisamente se o repositório possibilita ou não a criação de identificadores persistentes, únicos, normalmente Digital Object Identifier, que é algo que a Comissão requer que seja facultado. É um identificador único daqueles conjuntos de dados, e identificam aqui também no Recent Data Log se estes repositórios têm ou não têm essas condições. Depois, para o caso de não haver um repositório temático de qualidade para os investigadores, podem usar o Zenodo. O Zenodo é um repositório para todo o tipo de outputs que surge no âmbito do projeto OpenAIRE, que é a infraestrutura que apoia a implementação do H2020 na Europa. É um projeto, uma aplicação, uma ferramenta feita em conjunto com o CERN, que é um dos parceiros do OpenAIRE, e portanto é um repositório, é um recurso útil para todos poderem também usar aqui para depositar conjuntos de dados. É um repositório normal, como o nosso repositório do Minho, onde se faz o upload dos documentos, onde se escreve, onde se publicam livremente publicações e dados, mas também tem esta dimensão de ser indicado para dados e ser um serviço que é precisamente o serviço referenciado pela Comissão nas guidelines para o piloto de dados. Portanto, fazer o upload de dados e poder fazer também diretamente a partir de aplicações como a Dropbox, são ambientes de trabalho comuns aos investigadores, descrever estes dados devidamente, identificar precisamente aquelas coisas que a Comissão requer, que os modos de acesso e as licenças estão desde logo aqui definidas, portanto, ser compatível diretamente com o piloto de dados usando aqui o Zenodo, e os dados ficam públicos e têm o tal identificador único que a Comissão requer. Não tem necessariamente que ser um Digital Object Identifier, pode ser, por exemplo, um handle, como nós temos no nosso repositório. Todas as publicações depositadas no repositório da Universidade do Minho também têm um identificador único. E poder ter aqui logo a identificação do projeto que
a que se referem aqueles dados. Portanto, é muito importante esta parte, que é o acknowledgement dos dados ou das publicações. O Zenodo tem uma particularidade interessante, que é possível criar comunidades, coleções, e foi isto que os serviços de documentação fizeram para esta fase piloto que nós podemos disponibilizar agora. O repositório já tem dados, o repositório da Universidade do Minho já tem pequenos conjuntos de dados que podem continuar a ser disponibilizados no repositório da Universidade do Minho. No entanto, para tornar a vida fácil aos investigadores que estão a participar ou que precisam de ser compatíveis imediatamente com estas guidelines da Comissão Europeia, a Universidade do Minho criou uma coleção dentro do Zenodo que pode ser já usada imediatamente. Portanto, isto é uma fase piloto, mas é uma resposta rápida nossa. Como não temos um repositório de dados na Universidade do Minho, não há ainda uma solução nacional para isto, apesar da Universidade do Minho estar a trabalhar numa possível solução. Nós já temos aqui uma solução, porque há aqui também um compromisso de que, no âmbito do OpenAIRE e do CERN, todos estes dados que forem depositados aqui nesta coleção, se a Universidade do Minho vier a ter um repositório, eles são facilmente exportados para o nosso repositório de dados ou por algo nacional que venha a ser feito. Portanto, fica já esta informação relativamente aos dados. No entanto, também existem dados no repositório da Universidade do Minho. Nós temos recebido alguns pedidos porque muitas vezes o próprio editor exige que sejam identificados onde estão os dados. Portanto, quando isto acontecer, quando escreverem para uma revista PLOS, por exemplo, ou para alguma revista da Nature, ou do editor Copérnicos, portanto, estes são exemplos de editores que já têm políticas que obrigam a identificar onde é que estão os dados que são referidos na publicação. Vocês podem simplesmente pedir ao nosso gestor de repositório, ou ao Ricardo Saraiva, que vos facilite esse processo e que depositam os dados no repositório e enviam um link do repositório para o editor e estão a ser compatíveis. De qualquer maneira, apresentamos estas duas soluções, tanto a coleção no Zenodo para maiores conjuntos de dados, como o repositório para pequenos conjuntos de dados. Estas duas soluções para rapidamente resolver os vossos problemas, enquanto nós, talvez neste grupo estratégico para os dados, não pensamos uma solução mais robusta. Por último, para terminar, portanto, nós temos aqui, tanto no âmbito do projeto Foster, mais no âmbito da formação, como no âmbito do projeto OpenAIRE, o Serviço de Documentação participam em ambos, que é mais uma infraestrutura técnica. Existem serviços já que apoiam esta implementação. A infraestrutura OpenAIRE, portanto, a infraestrutura de acesso aberto para a investigação na Europa, apoia precisamente as políticas de acesso aberto para as publicações e agora também para o piloto de dados. Existem várias coisas que poderão pesquisar em www.openair.eu, mas, portanto, deixava só aqui algumas ferramentas e algumas informações importantes. Portanto, é um portal, openair.eu, que é um portal de pesquisa, portanto, já tem mais de 14 milhões de publicações em acesso aberto, muitos deles referenciados como outputs de projetos. Praticamente 300 mil publicações estão identificados como outputs de projetos. Haverá de certeza mais publicações destes 14 milhões, não estão devidamente referenciados como outputs dos projetos, e também, já nesta fase piloto, já estão quase 20 mil conjuntos de dados, e estes conjuntos de dados são todos ligados a projetos. Portanto, o OpenAIRE agrega todo o espaço de acesso aberto à publicação científica, mas, portanto, identifica já aqui quase 20 mil datasets que estão ligados a outputs de projetos. Existe uma página openair.eu/opendatapilot, onde está essa informação toda, como criar um plano de dados, como selecionar um repositório. Agora, muito recentemente, foi já na semana passada, não está neste slide, também questões relativamente à propriedade intelectual e às licenças, também já foi acrescentada informação de apoio. Existem fact sheets, até estão ali fora também à entrada, precisamente, destes recursos que sumarizam muito bem este Data Pilot. E existem já dados no próprio OpenAIRE, já é uma questão interessante, já podem ser pesquisados, já podemos ver até boas práticas de
partilha de datasets a partir desta infraestrutura e a forma como os dados se ligam a projetos. Existem já até excelentes exemplos do que será o futuro da ciência aberta nesta área. Por exemplo, este projeto Hermione, um projeto da área da oceanografia, que é uma área que tem uma prática bastante relevante de partilha de dados. É um bom exemplo, é um dos bons exemplos que está no OpenAIRE. Irão com certeza surgir outros. Isto aqui é um projeto do 7º Programa Quadro, mas, por exemplo, tem quase 300 publicações disponíveis em acesso aberto na plataforma do OpenAIRE e tem mais de quase 450 conjuntos de dados. Isto será um bocadinho a lógica que funcionará a partilha de outputs dos projetos. Haverá sempre muito mais dados do que publicações publicadas e, portanto, este é um bom exemplo. Isso varia, claro, de projeto para projeto, das áreas e das finalidades dos projetos, mas está aqui já um exemplo de qual é que será o caminho desta informação. E o que há aqui de bastante importante é que para tornar isto compatível basta depositar uma única vez, basta nós apenas termos o trabalho uma única vez. E aqui o que é o objetivo do OpenAIRE é que os conjuntos de dados e as publicações sejam depositadas no repositório instrucional ou no repositório automático. Vamos pegar o nosso exemplo, depositados no repositório da Universidade do Minho e automaticamente referidos nesta infraestrutura, automaticamente fazem parte do Participant Portal da Comissão Europeia, e na parte do reporting já vêm lá as publicações diretamente da plataforma do OpenAIRE, não para os projetos do 7º Programa Quadro, mas para os projetos do H2020 já é assim que funciona, e também pelo facto de estarem nos repositórios, nós podemos, em 24 a 48 horas são referidos, estão no nosso Google Scholar, podemos fazer o upload para outras infraestruturas. E é também possível, uma outra ferramenta bastante interessante, é também possível no OpenAIRE ligar publicações a dados, se não tiverem ligar publicações a projetos, se não tiverem devidamente identificados, e também ligar publicações a dados. Muito facilmente se consegue fazer isto dentro da infraestrutura do OpenAIRE. O diretório que eu há pouco falei, o Registry Data, é ele próprio a fonte autoritativa de informação para o registro, repositório de dados no OpenAIRE. E pronto, um outro output, outra ferramenta que já falei aqui, que é o Zenode, que é também um output deste projeto do OpenAIRE, e também o OpenAIRE possibilita listas de projetos que podem ser usados nos diferentes repositórios. No nosso repositório da Universidade de Minho, por exemplo, usa precisamente a lista de projetos que vem do OpenAIRE, onde estão todos os projetos da FCT desde 2000, onde estão todos os projetos da Comissão Europeia e também, neste momento, todos os projetos do Open Trust. Esta lista de projetos está a crescer e onde facilmente, quando nós estamos a depositar um documento ou algumas novidades, podemos identificar qual é o projeto que ele é output. Acabando com o outro recurso, que é o fosteropenScience.eu, o portal que resulta deste projeto Foster que a Universidade do Minho coordena. É essencialmente uma fonte de conteúdos para estas questões do acesso aberto e da ciência aberta. Todos estes materiais são de utilização livre, podem ser utilizáveis, estão agora a ser empacotados em diferentes cursos online que estão a ser feitos, que nós também faremos brevemente também em Portugal. Um dos cursos até já está traduzido em português, e eles abrangem várias áreas do âmbito da ciência aberta. Há conteúdos que têm a ver com Open Data, com Open Access a publicações, com outros tipos de questões que estão todas elas ligadas a este mundo, com o Open Review, com os Lab Notebooks, com diferentes questões, com os repositórios que já aqui falamos. Este é, aliás, um output bastante interessante deste projeto, e este diagrama de representação e depois onde se organizam os documentos. E também toda a informação relativamente aos dados abertos, que também está neste portal Foster, que podem pesquisar e podem reusar, onde depois colocaremos todas essas apresentações e estes conteúdos. Acho agora interessante ouvir a
Joy, que nos irá explicar principalmente aquela parte dos planos de gestão de dados, dos Data Management Plans, que há bocado falei, que a Joy poderá falar. Joy,